Bem-vindos a mais uma pérola. João capítulo 11, verso 11, nos diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo falando para os discípulos: o nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vamos novamente para a Judéia. Esse Lázaro era um Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de Maria. E eles eram muito amigos do Senhor Jesus Cristo. E Lázaro ficou enfermo de uma enfermidade mortal. E quando ele ficou enfermo, as irmãs dele Marta mandou que fossem avisar Jesus Cristo: olha, Jesus, o seu amigo, aquele a quem tanto amas, está doente. Só que Jesus, ele recebeu essa notícia e ainda ficou 2 dias onde estava. E depois de 2 dias ele disse para os seus discípulos: olha, Lázaro dorme, porque Lázaro já tinha morrido. E vamos lá para a Judéia, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos disseram: mas Senhor, Rabi, mestre, o Senhor, acabamos de sair de lá porque eles estavam perseguindo o Senhor ali, porque eles não aceitavam a palavra de Deus. Então o povo ali não aceitava, então eles perseguiam o Senhor Jesus Cristo. E então Jesus, saindo de lá, ele disse: vamos voltar para lá, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. Aí os discípulos disseram: mas Senhor, se ele dorme, ele está bem. Se ele dorme, ele está bem. Mas o Senhor Jesus Cristo estava falando da morte de Lázaro. Olha que mestre maravilhoso que nós temos. O Senhor Jesus Cristo, ele trata a morte como um sono. Isso mesmo, ele trata a morte como um sono. Tanto que ele diz para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, João capítulo 11, verso 11 da Bíblia Sagrada. Depois você pega a sua Bíblia e você vai ler. Leia o capítulo inteiro, capítulo 11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Depois dos discípulos eles serem um pouquinho resistentes ali para não retornarem, Jesus foi preciso falar abertamente com eles: olha só, o Lázaro, nosso amigo, ele está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Ou seja, Jesus Cristo, por que nós seguimos ao Senhor? Por que você pode me perguntar, mas por que você segue a Jesus? Por que você segue ao Senhor Jesus Cristo? Um dos motivos pelos quais eu sigo a Jesus é porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E Ele diz na sua palavra: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele diz aqui no capítulo 11, ele estava dizendo para Marta: Marta, sou eu a ressurreição e a vida. Sou eu, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é a ressurreição e a vida, tanto que depois ele foi lá no sepulcro onde Lázaro tinha sido já enterrado há 4 dias. E ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Lázaro saiu com vida. Sim, porque a morte, ela teve que devolver Lázaro. O sepulcro não pôde segurar Lázaro quando ouviu a voz do mestre dos mestres, quando ouviu a voz da vida chamando: Lázaro, venha para fora. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada nos diz: a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E o Senhor Jesus Cristo nos diz: a minha palavra, ela não volta vazia. E assim como cai a chuva na terra, e do céu vem a chuva e cai na terra e para lá não volta, mas dá o fruto, faz o fruto crescer, faz a planta crescer, faz a erva crescer, da mesma forma a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar vazia. Ela vai dar o fruto para qual ela foi enviada.
E a palavra de Deus hoje, nessa noite, para o seu coração Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a ressurreição, é a vida. É a ressurreição, é a vida. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jó já sabia disso, porque ele dizia, lá em Jó 40, 41, você pode ler, ele diz, no livro de Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jesus Cristo, ele é a vida. Tanto é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, os meus pecados, para nos salvar dos nossos pecados, pagando a promissória ali dos nossos pecados, na cruz do Calvário, pegando a promissória e cravando na cruz do Calvário, e dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo hoje te faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo, ele disse para Marta: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: Senhor, eu sei, eu conheço as Escrituras, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, quando os mortos todos ressuscitarão, que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E a palavra do Senhor nos diz também que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, todos ressuscitarão, que o sepulcro vai devolver os mortos, que os sepulcros serão abertos, que o mar vai devolver os mortos que estão dentro do mar, que a terra vai devolver aqueles que foram cremados e lançados. A Bíblia Sagrada nos diz que a terra vai devolver os mortos e eles irão todos ressuscitar no grande dia do Senhor. E o Senhor está próximo. Então o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, o seu irmão, ele vai ressuscitar. Senhor, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ele disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. E o que é crer em Deus, o que é crer em Jesus, como ele nos diz, é crer na palavra dele, é crer no que está escrito nos 66 livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. É você ler a palavra do Senhor, é você ouvir a palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Crer, nós só vamos poder crer se nós tivermos fé. A fé é o crer. Mas como eu vou ter fé se eu não tiro um tempo com a palavra de Deus? Como eu vou ter fé na palavra de Deus? Como eu vou ter fé em Jesus Cristo se eu não procuro as coisas que são do alto? Se eu estou tão assoberbada, se eu estou tão cansada, se eu estou tão aflita com as coisas do dia a dia, com as coisas que estão aqui, nesta terra, e eu não tiro tempo para ouvir a palavra de Deus, como eu vou crer? Como Jesus diz, aquele que crê em mim, crê nas minhas palavras, passou da morte para a vida, porque as palavras que eu digo farão nele uma fonte de água viva que salte, que jorre para a vida eterna. Jesus Cristo é essa fonte de água viva. Tire um tempinho do seu dia, tire um tempinho juntamente com a sua família, assente-se e leia a palavra de Deus para os seus filhos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, ensine a criança o caminho. Olha, Jesus diz: eu sou o caminho. Ensine seu filho, ensine a criança o caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. O Senhor Jesus Cristo, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade.
Está aqui na palavra do Senhor e a Bíblia Sagrada, ela se cumpre. Ela tem se cumprido dia a dia. A Bíblia Sagrada hoje, ela é o jornal de amanhã. Muita coisa ainda que vai acontecer está registrada na palavra do Senhor. Muita coisa ainda, todas as coisas que irão acontecer está registrada na palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, ilumina a minha mente, me revela, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. Eu quero andar nesse caminho, Jesus, eu quero crer em Ti, como o Senhor disse para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto nos seus delitos, nos seus pecados, você vai viver, você vai ter uma nova vida, você andando nas minhas palavras, ouvindo as minhas palavras, obedecendo a minha voz, aquilo que eu falo ao seu coração. Filho meu, dai-me o seu coração. Jesus Cristo, Ele quer te dar vida, e vida em abundância. A vida que nós temos aqui hoje pode durar, a Bíblia diz que ela dura no máximo 70, 80, passando disso é canseiro e enfado. Depois todos nós vamos descer à sepultura. Mas a vida com Cristo, que começa aqui na face dessa terra, que começa quando você diz: Jesus, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso ao Senhor os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu possa entrar um dia na cidade, Senhor, com o Senhor, para que eu possa morar nos céus. Me perdoa os meus pecados. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador. Eu não terei outro Deus diante de mim, a não ser o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia Sagrada. Faça essa oração e comece, leia a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, comece a viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, buscando ao Senhor em oração, em louvor, bendizendo ao Senhor, dando graças a Deus por todas as coisas, entregando a sua vida, se derramando no altar do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando fecharmos os nossos olhos aqui, que o nosso último respirar aqui, o nosso último suspirar aqui, será o nosso primeiro respirar no céu. A Bíblia Sagrada nos afirma isso. A palavra de Deus nos diz isso, que passamos da morte para a vida. E estaremos um dia todos com o Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Ande nesse caminho. Acredite no Senhor. Crede em Deus e crede no Senhor Jesus Cristo, que é na sua palavra. Mas para você crer, você precisa ouvir. Para você crer, você precisa conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus Cristo, a vida que você tem hoje aqui, que começa quando você aceita Jesus como seu Salvador, você batiza, você passa pelas águas, você vive pelo Espírito Santo de Deus, você procura as coisas de Deus, você vive as coisas do alto. Essa vida que há em Jesus, que há na palavra dele, essa vida, ela vai saltar para a vida eterna. Que quando você fechar os olhos aqui, quando um dia você saiu do ventre da sua mãe, tinha ali um médico te esperando para te receber. Quando você fechar os olhos aqui, você será recebido pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que Ele nos garante na sua santa e gloriosa palavra. Passamos da morte para a vida. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. É o caminho, é a verdade e a vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo não somente você, mas você e toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. Passamos por problemas, por dificuldades, enfrentamos tribulações, mas nós temos um bom ânimo, porque o nosso Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. E Ele nos garante a vida eterna.
E nele, por ele e para ele são todas as coisas. Se vivemos, vivemos para Jesus, nos diz a palavra. Se morrermos, estamos com o Senhor Jesus Cristo. Então tenha essa certeza no seu coração. Mas ninguém pode decidir por você. É somente você. Se o Espírito Santo de Deus, diz a palavra, tocar no seu coração, não endureça o vosso coração. Entregue-se, renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele. E você passará da morte para a vida, da perdição para a salvação. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, faça isso. Entregue-se a Ele. Busque as coisas dEle. Busque a presença dEle que está na palavra dEle. Louve ao Senhor com a sua vida. E você viverá o sobrenatural de Deus em todos os seus dias, aqui nessa terra. E quando adentrar a eternidade, quando você fechar os seus olhos aqui e falar assim, faleceu. Não, vivi, eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus. E a Bíblia nos garante que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens, que Ele está vindo, nós, os que morrermos com Ele, ressuscitaremos primeiro em